Acho que é o sermão que nos leva a maior reflexão. Então, e o tema de hoje é um tema que para alguns é um tema bastante polêmico, que é o não julgueis. Não julgueis. A gente vamos observar aí o que Jesus disse. Eu tenho uma posição, através dos meus estudos, né, dentro do campo da teologia, que diverge muitas vezes de muitos que se dizem cristãos, né, que são os cristãos de plantão que condenam todos os atos, muitas vezes por não compreenderem o próprio Evangelho de Cristo. Então, vamos procurar fazer um estudo detalhado, abordando aí essa passagem pedacinho por pedacinho, para que a gente possa realmente entender o objetivo de Jesus ter falado isso. A passagem é a seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Vamos lá. A questão do julgamento, abordado por Jesus, traz à lume um dos pontos em que os homens mais vezes transcorrem em erro. A reencarnação tem como objetivo nos facultar o direito de aprender, no convívio com os nossos semelhantes, o caminho da evolução. Todos nós, espíritos imperfeitos, temos vícios a corrigir, dívidas a pagar, e estamos sujeitos a julgamento. Então, não façamos críticas nem julgamento enquanto não tivermos desenvolvido totalmente o amor em nossos corações. Só aquele que compreende a dinâmica do amor pode, baseado nas premissas da justiça divina, julgar os irmãos em humanidade, mas não para condenar, e sim para oferecer o apoio necessário à educação moral. O homem, por utilizar erroneamente o poder do julgamento, vive apontando o erro nos outros, sem observar os seus. Como, em sã consciência, alguém pode querer corrigir nos outros aquilo que não consegue fazê-lo em si. Tenhamos consciência da necessidade de conhecer os nossos próprios erros, onde encontram-se os nossos vícios morais, para, imbuídos da vontade do progresso, paulatinamente eliminá-los das nossas almas. A melhor maneira de atingirmos o intento de corrigir os erros alheios é pelo exemplo. Corrigindo-nos, estaremos corrigindo o mundo. A reforma íntima é obra individual. Podemos dar o exemplo de como fazê-la, mas a decisão está nos canais do livre-arbítrio de cada um. Miguel Belavina, sempre gosto de colocar uma mensagem do próprio Miguel, que é o mentor da casa. É interessante, a gente já começa a ver aqui ele falando, né, que nós não podemos fazer julgamento enquanto não tivermos um amor devidamente desenvolvido. Então, já começa a transparecer logo aqui de cara que não é que seja proibido julgar, mas é a condição espiritual que precisamos nos encontrar para podermos fazer julgamento. É bom sempre a gente ter isso em nossas mentes, né? Porque algumas pessoas, baseadas em trechos do próprio Evangelho, as pessoas às vezes pegam pequenos trechos, tiram do contexto e aí desenvolvem qualquer teoria. Por isso que a gente aqui, nós estamos aqui estudando o Evangelho versículo a versículo, para a compreensão do desenvolvimento da ideia do Cristo. Jesus desenvolveu uma doutrina, e a doutrina ela precisa ser analisada versículo a versículo, para que o encadeamento de ideias nos dê um verdadeiro sentido de tudo aquilo que ele falou. Então, é importante a gente fazer estudo dessa forma. O princípio aqui expresso tem os seus paralelos no Mishnah, que é um livro lá do Velho Testamento, lá paralelo ao Velho Testamento, que os judeus até hoje o mantêm. Não julgues ao teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. Abbott, capítulo 1, versículo 5. Não julgues o teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. É a questão de você se colocar no lugar do outro para poder analisar o fato. Bastante isenção. Continuando, quando julgares alguém, inclina a balança em teu favor. Abbott, capítulo 1, versículo 6. Sempre necessário a gente
analisar a nós mesmos dentro daquilo que nós estamos julgando. Se eu ainda não tenho o problema resolvido em mim mesmo, eu não tenho moral para fazer julgamento do outro. É muito comum, a gente olha para a nossa sociedade e que o que mais se vê é pessoas fazendo julgamento. Quando você vai olhar quem está julgando, normalmente comete os mesmos erros e algumas vezes erros muito piores. E aí isso se chama hipocrisia. Então, temos que ter bastante cuidado para não cairmos na condição de hipócritas, que Jesus frisou muito no Evangelho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus falava. Porque julgavam e cometiam os mesmos erros. Então, essa colocação de Jesus vem muito a calhar para todos nós. Na carta de Clemente, capítulo 13, versículo 2, as palavras desse versículo são combinadas dos mandamentos que nos ordenam que sejamos misericordiosos e generosos. Então, a gente vai observando, olhando para trás, que não há condenação para o julgamento em si, mas a misericórdia tem que estar lá, a bondade tem que estar junto. Isso é necessário. Eu gosto de trazer muito complementos, porque as pessoas às vezes se prendem apenas na passagem e esquecem de levar a época, compreender o entendimento da época do tema, e aí fica um pouco solto. E solto você faz qualquer tipo de análise. A gente, quando estuda teologia, né, na faculdade de teologia, você aprende a fazer estudo combinado. É importante você contextualizar, você trazer os pensadores da época, trazer a questão política da época, você precisa trazer a questão cultural para entender realmente o que Jesus falou. Então, baseado nisso que eu gosto de estudar. Estudo superficial, eu acho que só trazem análise e resoluções superficiais. Então, se vamos estudar, estudemos com responsabilidade, busquemos lá realmente tudo aquilo que possa abrir mais o entendimento. Vamos lá. Em geral, esse ensino é uma advertência acerca da severidade da justiça própria, e não um conselho para que tomemos posição neutra quanto às questões morais. Não é que vão ficar neutros. Eu estou vendo tudo errado no mundo e vou fingir que não estou vendo, eu não vou julgar. Quem julga esse aspecto não consegue evoluir. Porque se eu não consigo fazer uma análise da situação para saber se ela é certa ou errada, como é que eu sigo ou não determinadas atitudes? Eu faço ou não determinada coisa? Eu preciso ter um julgamento prévio de tudo. Uma coisa é julgar, outra é condenar. São dois aspectos bem diferentes. Então, nesse caso, nós precisamos sim julgar tudo. Antes de qualquer coisa, antes de fazermos uma escolha, nós fazemos um julgamento. Julgamos se aquilo é necessário para nossas vidas, se está apto, se aquilo nos interessa. Isso faz parte do cotidiano da vida. E aí algumas pessoas vêm dizer que Jesus disse que não poderíamos julgar. Mas na frente eu vou botar aqui uma relação de passagens do Evangelho aonde o julgamento está presente em todos eles. Inclusive conselhos para que julguemos do próprio Cristo. E aí as pessoas tentam dizer que isso não é uma verdade. Em Mateus 7, que é o capítulo que estamos estudando, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, temos a impressão de que não devemos nunca julgar. Mas, quando continuamos lendo, percebemos que há algo mais profundo em jogo. Nós estamos nos 2 primeiros versículos, mas a continuação dos outros versículos vão complementando a ideia. Por isso que eu falei, o estudo ele precisa ser continuado e ele precisa ser dentro da ordem estabelecida dentro do próprio Evangelho. Se o Evangelho foi formatado de uma forma, sob a inspiração do próprio Cristo, é porque tem significado, tem motivo. As pessoas hoje fazem grandes confusões, por exemplo, com as cartas paulinas, onde está todo um desenvolvimento da ideia de Paulo. Só que no Evangelho existe um erro, que é um erro grave,
As cartas de Paulo estão colocadas em tamanho, as maiores para as menores. Então, vira um problema. Por quê? Quando você pega Paulo falando sobre um determinado tema, no início da conversão dele, ele estava ainda compreendendo, começando a compreender Jesus, e você continua na ordem cronológica de Paulo, você vai ver lá no final ele mudando opinião sobre alguns fatos. Porque ele amadureceu, porque no contato com os apóstolos, no contato com a inspiração da espiritualidade da época, ele foi amadurecendo o seu entendimento sobre o Evangelho. E aí, no final, ele tem uma visão totalmente diferente. No início de Paulo, a gente vê, por exemplo, Paulo falando da graça. Ele diz que o que salva é a graça. Porque ele foi, segundo o entendimento inicial dele, agraciado. Um homem que perseguia os cristãos, mandou matar alguns. Estevão mesmo foi apedrejado na presença dele, por ordem dele. E aí, ele indo na estrada de Damasco, Jesus se apresenta para ele, o convoca para o trabalho, e ele tem uma guinada na própria vida. O que ele falou? Não tem um merecimento. Então foi graça divina. A primeira ideia dele foi essa. Lá no final, mais à frente, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 13, 12, 13, ele faz um belo discurso sobre o amor, sobre a caridade. E aí a gente começa a entender que ele fala que a caridade é o que transforma o indivíduo. Ninguém é agraciado. Ele diz isso de forma muito clara. Por quê? Melhorou o entendimento dele. Ele foi compreendendo o Evangelho, estudando o Evangelho, contato com os apóstolos, contato com a vida, foi amadurecendo. No final de vida, Paulo é outro indivíduo. Então, as cartas paulinas é um exemplo muito claro da falta de compreensão. Porque como elas não estão em ordem cronológica, você vê Paulo falando uma coisa aqui e uma outra lá atrás, que no início, às vezes, é ele mais maduro e lá ele ainda é jovem. Então, muda totalmente o entendimento. Você precisa ter a sequência certa, entender as coisas. E no Evangelho de Cristo não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Jesus ele vem desenvolvendo o Sermão do Monte. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3 começa: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí ele vai amadurecendo os próprios bem-aventuranças, dá continuidade. As bem-aventuranças são o alicerce inicial para se entender o resto do sermão. E as pessoas pegam um ponto no final, trazem um ponto para frente, vai para o meio, e elas vão tirando a lógica. E aí você cria a lógica que você quer. Pode ser assim. Tudo tem que ser feito da forma que o Cristo fez. Por que ele fez o sermão de uma forma? Por que tudo aquilo está estruturado de uma forma? Ou a gente acredita na inteligência do Cristo, ou deixa de acreditar no Cristo. Quando se estuda pedagogia, existem estudos bem profundos sobre isso, a pedagogia cristã, Jesus ele usa tudo que temos de moderno na pedagogia hoje, há 2000 anos atrás. Então ele tinha toda a capacidade de ensinar. Ele usava toda a técnica moderna para ensinar. Então, Jesus usou uma técnica devidamente adequada para nós, para o nosso entendimento. E aí as pessoas, os sábios de plantão, mudam. Eu chego ao ponto, eu sou teólogo, eu estudo teologia, não tem um dia que eu não pegue alguma parte de Jesus para estudar teologia. A teologia do Novo Testamento, do Velho Testamento. E aí você vê as pessoas falando que Jesus queria dizer uma coisa, mas falou de outra. É menosprezar a capacidade do Cristo. É menosprezar a capacidade pedagógica do próprio Cristo. Se, como diz os espíritos para Kardec, que o espírito mais puro que chegou aqui na Terra foi o Cristo, o nosso modelo é Cristo, a gente tem que entender que o espírito puro ele é extremamente sábio. E com sabedoria ele não ia falar uma coisa e querer dizer outra. E as pessoas alegam isso. E chegam a ponto de dizer que Jesus foi corrigido por Paulo de Tarso, como eu já escutei algumas vezes. Absurdo. Paulo de Tarso foi fantástico. É o grande desbravador do cristianismo. Foi ele que fez a fundação das eclesias, que hoje se chama de igreja. Foi ele o principal nome para o desenvolvimento do cristianismo.
cristianismo, senão ele teria morrido ali dentro da Judéia. Os apóstolos ficaram ferosos. Só ler Paulo e Estevão, ou então ler Atos dos Apóstolos, no próprio Evangelho, você vai ver que eles ficaram com medo. Quando Paulo sai ao mundo, Paulo começa a desbravar, criar núcleos de estudo do Evangelho em tudo que é canto ele ia, e os outros se mobilizaram também e foram à luta. Grande parte sendo sacrificados por causa disso. Mas Paulo é uma pessoa fantástica. Mas Paulo não tem capacidade de corrigir o Cristo, gente. Eu já vi teólogo falando que Paulo corrigiu o Cristo em determinados pontos. Aí você fala assim, quem é o mestre? É Paulo ou é Jesus? Se Paulo chegou ao ponto de ter capacidade de corrigir Jesus, então a gente não tem que ser cristão, tem que ser paulinos, né? Então, Paulo está acima de Jesus. E isso é um grande absurdo. Vamos lá. Quando analisamos o verbo crio e crimo em seu contexto nas páginas do Novo Testamento, encontramos algumas situações que valem a pena serem descritas, pois as mesmas irão nos ajudar a determinar o que exatamente Jesus quis dizer quando proferiu essas palavras. Crio e crimo são palavras gregas. A gente sabe que o Novo Testamento não temos nenhum registro dele na língua original, que é o aramaico. Então nós temos os canônicos do primeiro e segundo século estão em grego koiné, que é o grego clássico, que não se fala até mais, é um grego já morto, mas é o grego que é a linguagem que está lá. Para melhor compreensão do assunto, vamos listar algumas passagens do Evangelho em que o julgamento é estabelecido. As pessoas dizem que Jesus proibiu julgar. Mateus capítulo 19, versículo 22. Refere-se aos discípulos que se apresentarão para julgar as 12 tribos de Israel. A mesma ideia aparece em Lucas, no capítulo 22, versículo 30. Jesus disse que os discípulos estavam sendo estabelecidos para julgar as 12 tribos de Israel. O quê? Julgar o mundo. Mas julgamento é proibido. Jesus mandou eles se prepararem, porque eles seriam as pessoas que iam julgar o mundo quanto aos seus acertos e erros. Vamos lá. O evangelista Marcos, né, não usa o verbo grego crio e crimo. É o único dos evangelistas que não usa. Ele usa outros verbos, mas ele não usa esse verbo. É só como curiosidade. Lucas capítulo 7, versículo 43. Jesus elogia Simão, o fariseu, por ter julgado de forma correta. Mas o julgamento é proibido. Jesus está elogiando alguém que julgou em determinado momento, fez um julgamento. Jesus diz, você julgou de forma correta. Julgou sem hipocrisia. Julgou de forma correta. Lucas capítulo 12, versículo 57. Jesus desafia as multidões a julgarem por si mesmas o que é justo. Jesus desafia a multidão para que eles julguem o que é justo. E aí ainda tem gente que diz que o julgamento é proibido. É a mesma coisa de dizer que Jesus é Deus. Você pega uma infinidade de passagens, Jesus diz, eu não venho por mim, venho pelo Pai que me enviou. Quem é maior? Não sou eu, é o Pai que me enviou. Ele fala o tempo todo que existe um Pai que o enviou. E as pessoas chegam ao ponto de dizer que ele é Deus. Temos inúmeras passagens onde encontramos Jesus afirmando categoricamente que ele não é Deus. Mas em João, lá no primeiro capítulo, João, ele diz, eu e o Pai somos um. Unificação de pensamento. Uno com Deus é pensar junto com Deus. Seguir a entre as leis divinas. Entender o contexto da época. E as pessoas, por causa disso, por causa dessa frasezinha, Jesus diz o tempo todo, eu não sou Deus, Deus é Pai. Quem é bom, bom é o Pai. Ele fala o tempo todo que existe um Pai. O Pai é superior ao Filho. O Pai tem hierarquia sobre o Filho. O Pai gerou o Filho. E aí as pessoas dizem que Jesus é o Deus que encarnou. Vamos lá. João capítulo 7, versículo 24. Jesus ordenou aos judeus dos seus dias que não julgassem segundo as aparências, e sim que julgassem segundo a reta justiça. Note que Jesus não condena por julgar, e sim por julgar superficialmente pelas aparências. Porque é o comum da gente. A gente vê um fato, não faz uma análise dele profunda e faz o julgamento. Julgar pelas aparências. É você pegar alguém e esse alguém ser condenado na justiça sem provas. Sem que tenha direito a uma investigação correta. É isso que Jesus está condenando.
Que lá em João, vê aqui, ó, a gente já citou aqui Mateus, Lucas, João, os três evangelistas, falando sobre a necessidade do julgamento. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas também, capítulo 4, versículo 19. Pedro desafia os líderes judeus a julgarem corretamente a questão religiosa em disputa que diz respeito à pregação feita pelos apóstolos do Senhor. Não lhes diz que não julguem. Pelo contrário, usa o verbo julgar no modo imperativo. Ele diz que tem que julgar. Não é imperativo. Mas julgar de forma correta. Então, gente, cada vez fica mais claro que o julgamento não é proibido. O julgamento faz parte da vida. O problema todo é nos desenvolvermos moralmente para termos condições de fazer julgamento. Se nós olharmos hoje a nós mesmos, nós não temos condição de fazer julgamento a fim de condenar ou não. Julgar para saber se o fato é certo ou errado, se o indivíduo acertou ou errou, sim, podemos. Porque quando eu vejo o indivíduo errar e eu julgo que aquilo é errado, eu passo a não fazer aquilo. Eu preciso julgar, analisar o fato. Analisar um fato e julgar. Eu tenho que chegar à conclusão de alguma coisa. Ato, capítulo 16, versículo 15. Lídia pede que Paulo e seus companheiros a julguem se ela era fiel ao Senhor. É evidente que, para poder avaliar a fidelidade de Lídia, certos aspectos bem definidos precisariam ser levados em consideração. Alguém teria que julgar os atos dela. Ela está pedindo para ser julgada. Tudo está inserido no Novo Testamento. Se a gente for o Velho Testamento, tem muitas passagens também relativas a julgamento. Eu coloquei me ative apenas ao Novo Testamento, porque algumas pessoas falam, mas o Velho Testamento, Jesus revogou o Velho Testamento. Outro equívoco absurdo. Jesus nunca revogou o Velho Testamento. Ele diz mesmo que ele não veio revogar e sim dar cumprimento ao Velho Testamento. E a gente pega o Velho Testamento, separa o Velho Testamento em lei divina, a lei civil e a lei religiosa. Lei divina, Jesus deu cumprimento e manteve. Lei civil, Jesus revogou a apedrejar adúltera e várias outras coisas. Lei religiosa, Jesus não se envolveu, porque era aquilo que regulava como funcionava o templo religioso. Então, cada religião tem as suas regras, e Jesus respeitou isso. Mas as leis divinas, que é a que ele se refere, ele manteve. Cumpriu as leis divinas. A gente encontra nos 10 mandamentos, a gente encontra em passagem de alguns profetas. Tudo aquilo que se refere às leis divinas, Jesus manteve. Romanos, carta de Paulo, tá? Capítulo 2, versículo 1. Paulo condena de forma veemente todos aqueles que julgam a outros, mas praticam as mesmas coisas que condenam. Hipocrisia. O julgar, ele não está... Ele está condenando os que julgam e fazem a mesma coisa. E não são os que julgam. Os que julgam, mas continuam cometendo os mesmos erros. Este verso está muito próximo ao ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 7. E a hipocrisia e a pretensão que estão sendo condenadas. A gente pode ver isso mais na frente, estudo da semana que vem, na outra, no capítulo 7, versículo 3 a 5. Quando a gente for avançando, nós veremos a questão do julgamento. Quando, inclusive, a questão da mulher adúltera. Jesus fala que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não estava dizendo que as pessoas não tinham que julgar se ela era adúltera ou não. Ele só estava dizendo que as pessoas não tinham moral para apedrejá-lo. Que era uma lei civil e ele queria revogar. Que era um absurdo. Porque a gente olha lá, tinha uma adúltera, cadê o adúltero? Sociedade machista, o adúltero era homem. O adultério não acontece com o indivíduo só. Aí Jesus condenou a atitude do indivíduo. Ele disse que ela estava certa? Não. Ele diz, mulher, cadê os seus acusadores? E ele diz, vá e não peques mais.
Repreendeu. Não faça mais isso. Não te suceda coisa pior. Jesus não passou a mão na cabeça dela, vai lá, minha filha, continua a tua vida. Não. Não faz mais isso. Aliviei dessa vez, mas você não tem direito a cometer mais isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12, para mim, uma das cartas mais bonitas de Paulo de Tarso. Paulo diz que quando deixamos de julgar os de dentro da nossa comunidade, nós perdemos a capacidade de julgar os de fora. Quando perdemos a capacidade de julgar os de dentro, que nós somos muitos fazer isso, o filho que comete vários erros e a mãe passa a mão na cabeça e não julga. E aí a mãe quer julgar o filho do outro. Verdade? Se eu perdi a capacidade de julgar meus filhos, julgar meus irmãos, minha esposa, minha mãe, meu pai, eu não tenho o direito de julgar os de fora. A formação do indivíduo começa no lar. Emmanuel, no livro de Sexo, ele fala de todas as instituições, excetuando-se a própria humanidade, a mais importante é a família. É o núcleo familiar. A casa é um lugar de aprendizado profundo. E se dentro da casa eu sou conivente com tudo, eu passo a mão na cabeça de todo mundo, como é que eu quero ser rígido lá de fora? O de Tarso afirma isso. Quando ele fala em comunidade, ele fala de dentro. Aqueles que estão próximos, que a gente normalmente, por ser amigo, por ser parente, a gente vai passando a mão na cabeça. Finge que tudo pode. É os nossos políticos que, se é do partido cometeu um deslize, pode, se é do outro, tem que ser condenado. Por quê? A lei é igual para todos, gente. Para o meu filho, para o filho do vizinho, para todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. O homem tanto deve julgar, que Paulo se surpreende que, havendo questões entre irmãos, a coisa não seja resolvida entre eles, e sim que o irmão recorra contra o outro diante de tribunais comandados por pessoas não regeneradas, injustos. O que acontecia muito, que acontece muito hoje. Os indivíduos vão à justiça para resolver problemas. E Paulo dizia, vocês têm que resolver vocês mesmos, julguem vocês mesmos. Resolvam isso de forma pacífica. Façam um julgamento do que é certo e do que é errado. Porque quando você vai para a justiça, nem sempre são pessoas justas que vão fazer o julgamento. Nem sempre. Não podemos generalizar, mas nem sempre. Os advogados se digam, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Paulo expressa a verdadeira indignação pelo fato dos crentes não assumirem suas responsabilidades no sentido de julgar as questões surgidas entre os irmãos e levar a mesma para ser julgada por incrédulos nos tribunais humanos. Paulo ficava revoltado, vocês têm que resolver. A gente tem um problema aqui dentro da casa, do lar espírita Francisco de Assis. Aí vamos mandar para a FEB, para ela julgar os indivíduos que estão aqui dentro se está certo ou errado. Gente, temos que ter capacidade de analisar o que é certo e fazer o julgamento. Precisamos ser assim. Acabando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. A primeira carta aos Coríntios ela é riquíssima. No capítulo 12 ele fala sobre a mediunidade. Faz um estudo fantástico sobre mediunidade lá há 2000 anos atrás. No capítulo 13 ele fala sobre o amor. No capítulo 14 ele volta e termina sobre a mediunidade. Ele começa falando sobre mediunidade. Ele fala, olha, a mediunidade precisa ter amor. E aí depois ele termina de abordar a mediunidade. Ele faz um momentinho, vou fazer uma parte. E aí faz um estudo sobre o amor, porque sem amor não tem como o médium funcionar de forma correta. E ele é perfeito essa carta. Capítulo 11, versículo 3, exorta aos coríntios que julguem por eles mesmos. Paulo de Tarso mandando julgar. Julguem, gente. Eu não acredito em Cristo. Aqueles dias estão dizendo que Jesus disse que não era para julgar, eu estou mandando julgar. Jesus nunca disse isso, mas vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Paulo fala da necessidade que temos de julgar especialmente a nós mesmos. Julgar a nós mesmos. Precisamos julgar a nós mesmos. Precisamos fazer uma análise das nossas vidas. Comparar as nossas vidas, os nossos atos com as leis divinas.
Estamos agindo em conformidade com as leis divinas. Se eu fizer esse julgamento, eu vou continuar sendo o mesmo indivíduo equivocado como sou a vida inteira. Vidas inteiras. Paulo diz, vocês precisam se julgar, fazer um julgamento próprio, analisar a vida. Eu estou agindo de forma certa ou estou agindo de forma equivocada? Se eu não fizer isso, eu não vou saber o que eu preciso mudar. Eu não vou conseguir planejar a mudança da minha vida. Eu não vou crescer como ser humano nunca. E carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago, irmão do Cristo, irmão de Jesus. Algumas pessoas acham que Tiago é um apóstolo. Não. Tiago era irmão de Jesus. O Tiago, o apóstolo, ele foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a ser condenado. Tirando Judas, que cometeu suicídio. Depois dele foi o primeiro a ser preso e sacrificado. Tiago fala acerca do fato de que não devemos falar mal um dos outros. Este é um dos aspectos negativos do ato de julgar no Novo Testamento. Quando falamos apenas mal do nosso próximo, estamos fazendo um juízo temerário, arriscado, imprudente, perigoso, que é totalmente condenado. A maledicência, gente. Maledicente não é quem julga, é quem condena sem fazer análise devida. O que mais temos no mundo é maledicente. Fala de todo mundo. Ninguém presta, todo mundo tem problema. Gente que olha, olhou para alguém, tu fala, pô, fulano é tão bom, mas daí tem um detalhe, consegue. E quem é que não tem um detalhe nessa vida? Todos nós temos. Ninguém é espírito puro. Todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos os nossos defeitos. Eu vi o Haroldo Dutra falando sobre a casa espírita, que as pessoas não param em casa espírita nenhuma, porque casa espírita tem isso errado, aquela outra tem o fulano de... Gente, não vão parar em casa nenhuma. Qual é a casa espírita que não tem problema? Qual é a casa espírita que não tem uma pessoa equivocada, que não tem um dirigente? Todos temos. Toda casa tem, todos nós somos equivocados, todos nós temos nossos defeitos, por isso que estamos na Terra, buscando evoluir. Todos nós. Essa lista deixa bem claro que no Novo Testamento o ato de julgar vai muito além do nosso conceito moderno de passar sentença ou condenar simplesmente. Para os autores do Novo Testamento, o que estava envolvido no uso da expressão grega crino tinha tudo a ver com comparar, separar, fazer distinção, decidir, concluir, resolver, deliberar, discernir, avaliar, formar opinião. Essas palavras significam isso. A palavra grega ela é riquíssima de paralelos com a nossa língua, mas ela é pobre como um todo, né? Ou seja, tudo a ver com o uso da capacidade de pensamento ou uso da razão, visando nos permitir avaliar, criticar, discriminar e formar juízo. Precisamos fazer isso. Se eu não formo juízo, qual é o caminho que eu sigo? O que é certo? O que é errado? Se eu formo juízo, vamos continuar sendo marionetes na mão dos outros. Se as pessoas dizem que é o caminho certo é aquele, eu vou seguir sem fazer uma avaliação. Teve uma época aí na doutrina espírita que saiu uns espíritos ortodoxos. Conheço até figuras que começaram isso. E aí soltaram, eles faziam estudos, provando nos estudos deles que só Kardec presta. O resto diziam que o Chico Xavier era um obsidiado, que Emmanuel era do umbral, que Joana de Anjos era obsessora, a coisa desse nível. Mas os caras pegavam trechos, como fazem com o próprio Evangelho, e faziam uma avaliação, e as pessoas, começou muita gente encantada a seguir isso. E aí quando eu peguei para dar uma olhada, você pega e você fala assim, meu Deus do céu, argumentos bonitos, mas frágeis. Quando você pega a doutrina como um todo, o corpo da doutrina, você derruba tudo. Derruba tudo. Tudo que eles falaram, só que o cara, eles faziam um texto gigantesco, plástico, bonito, e aí as pessoas ficavam encantadas com isso. Gente, ridículo. A capacidade de envolver o outro, porque o outro simplesmente não tem capacidade de discernir, e aí com isso passa a ser manipulado, a gente não pode mais permitir isso. Isso que a doutrina diz, amai-vos, o amor em primeiro lugar, mas instruí-vos, estuda, aprofunda. Quem aprofunda deixa de virar joguete.
O Evangelho do Cristo, se a gente não aprofundar, a gente vai acreditar no que os outros estão dizendo. Na Idade Média, ninguém tinha acesso ao Evangelho. O Evangelho é proibido, só na mão dos religiosos. E aí, lia o Evangelho em latim, que ninguém entendesse, e fazia a interpretação que eles achavam que era certo. E ficamos uma Idade Média inteira com isso. Até que veio a Revolução, né, lá, Lutero, Calvino, e mudaram isso. Pegaram o Evangelho e colocaram para o vulgo. Lutero fez a tradução para o alemão e soltou, publicou. E aí todo mundo pôde estudar. E aí começa a mudar todo o entendimento. Você deixa de ser manipulado. Hoje nem estudar o Evangelho a gente faz mais isso. Nem estudar o Evangelho. Você não sabe o que o Evangelho diz. Dentro dessa perspectiva, podemos afirmar com certeza que não era a intenção de Jesus ensinar que todo e qualquer tipo de julgamento deve ser evitado, quando proferiu as palavras em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. À luz de como os autores do Novo Testamento entenderam e usaram a palavra crino, baseado também no contexto de Mateus 7, podemos dizer com grande certeza que o que Jesus estava condenando era o julgamento superficial, desinformado, impulsivo, prematuro, partidário, apressado, impensado e abusivo. Este tipo de julgamento é proibido e completamente condenado. Jesus condena o julgamento pretensioso e hipócrita, feito por uma pessoa que está cometendo os mesmos erros que está condenando. A gente precisa mudar moralmente, evoluir moralmente, fazer a nossa reforma íntima. Nessa passagem aqui, mais na frente, Jesus fala: como é que você quer tirar um cisco do olho do teu irmão se tu tem uma trave no teu? Tira a trave do teu, enxerga as coisas com clareza para depois você poder fazer julgamento. O texto vai se desenvolvendo. O hipócrita. Ele vem mostrando. Ele diz: tira a trave do teu, e aí você tem condição de julgar. O ouvinte atento terá percebido que citamos Mateus capítulo 7, versículo 6, junto com o versículo que fala dos perigos do juízo temerário. Isso foi feito de propósito, pois quando posso caracterizar alguém de maneira como descrita por Jesus, se não exercitar minha capacidade de julgamento? Como eu vou fazer isso se eu não tenho capacidade de julgamento? Respondo: Cristo está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? Está proibindo? A gente estudando um pouco mais a fundo, está inserido no texto dele a proibição total de julgamento? O contexto deixa claro que não. Observemos como Cristo encerra sua declaração sobre o julgamento. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está ensinando que a partir do momento que eu tiro a trave do meu olho, eu posso sim retirar o cisco do olho do meu irmão. Ou seja, a partir do momento em que eu cresço em entendimento do seu evangelho, eu posso sim julgar. Então, qual é o tipo de julgamento que ele está proibindo? O julgamento hipócrita. Claro isso, gente. A pessoa pega a primeira frase do versículo, esquecendo que o versículo 1 e 2, ele termina lá no 6. O ensinamento termina no 6. O cara pega 1 e 2, separa e diz: ó, Jesus proibiu. Mas ele diz no final: tira do teu, aí você pode. Mas isso aí o cara tirou o resto do entendimento, claro, foi proibido. E isso é o que a gente mais tem visto no Evangelho. É o que mais tem visto. Jesus, quando você é duro com alguém, que você diz: você está errado, isso não é cristão. Aí você vai estudar o Evangelho. Jesus é duro muitas vezes. Porque ser duro é ser educador muitas vezes. Essa passagem que eu falei no início, de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus está sendo carinhoso? Em momento algum. Túmulos caiados por fora e podres por dentro. Jesus chamava os hipócritas assim. Estava sendo duro ou não estava sendo duro? Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Vira para Pedro: se afasta de mim, que tu hoje está representando Satanás, o inimigo. Você acabou de elogiar Pedro.
E Pedro fala uma besteira, ele manda Pedro para o canto, sai perto de mim, está errado. E aí as pessoas, quando você corrige alguma coisa, você não é cristão. Então, Cristo não é cristão, isso é o pior, gente. É que nem a gente vê que a teologia que nós temos aí, que quem não está bem com Deus, vive financeiramente pobre. Jesus está ferrado. Foi pobre, gente. Não tem onde encostar a cabeça, disse Jesus. Os apóstolos eram pobres, então todos eles estavam ruins com Deus. Que teologia cristã é essa? E é uma teologia que tem adepto pra caramba, gente. Para deixar isso claro, vejamos o que diz após aparentemente proibir o julgamento. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos dão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus está repreendendo os judeus contra a hipocrisia presente no julgamento dele. E é exatamente esse julgamento que ele proíbe. Além de que, se todo julgamento estivesse sendo proibido por Jesus, ele mesmo estaria em erro por julgar os fariseus como hipócritas da mesma passagem. Jesus está dizendo que os fariseus eram hipócritas. Ele julgou. Mas ele tinha moral, ascendência moral para fazer isso. Ele estava proibindo o julgamento para quem não tem. Porque senão ele mesmo estava indo contra os próprios ensinamentos. E não é a história de que a terra vai acabar. Uma outra coisa que as pessoas falam, não, mas Jesus disse, vai ter um julgamento e todos os bons vão sair da terra. Eu falo, bom, que legal. Jesus diz lá, no início do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ué, se os mansos vão herdar a terra e Jesus vai levar os bons, o manso é o que mata? Entendi. O próprio Cristo diz que a terra vai ser herdada pelos mansos. Então significa que a terra não vai ser destruída, não tem sentido nenhum. Porque eu vou evoluir, herdar a terra, e a terra vai ser destruída. Que presente grego é esse? Entendeu? O Evangelho do Cristo, gente. Vamos parar de pegar trechinho do Evangelho do Cristo e fazer julgamento de coisas equivocadas. Me pediram para acabar hoje 5 para as 10, falta 2 minutos. Eu vou falar mais um pouquinho agora. Entendeu? Que hoje vai ter o encontro aí com os pais, as pais vêm com as crianças aqui. Então eu corri pra caramba, viu, gente? Falei tudo correndo aqui. Sabe que eu enrolo um pouco mais, eu falo um pouco mais, mas faz parte do show. Então, gente, ninguém é proibido de julgar. Fazer análise de situação é natural e necessário. O que não podemos, de forma alguma, é condenar. Não vamos condenar. Julgar se o indivíduo está agindo de forma correta ou não, eu preciso fazer isso. Porque se eu não fizer isso, de que forma nós vamos organizar o nosso mundo? Como é que eu tiro um elemento que hoje é nocivo para a sociedade e coloco aí dentro de um presídio que deveria ser um lugar de reeducação? Infelizmente, não é. Principalmente no Brasil. Mas deveria ser. Como é que eu vou ter discernimento para separar um indivíduo que está sendo nocivo para a sociedade se eu não faço julgamento? Eu preciso saber. Eu preciso analisar. Isso faz parte do processo de crescimento da humanidade. Jesus não proíbe em momento algum isso. O que está proibido é a nossa hipocrisia. Aquilo faz parte da nossa vida. Eu julgo que o outro não pode fazer, mas eu posso. Eu julgo que o filho do outro é errado, mas o meu não. E aí o mundo vai ficando do jeito que está. Para os meus tudo, para os outros a lei. Não é um ditado aí popular que as pessoas usam? Os outros o rigor da lei. Por quê? O rigor da lei tem que ser para todos. Para mim, filho, para minha esposa, para todo mundo. Se eu começo a ser parcial nos meus julgamentos, é uma declaração clara que eu estou moralmente muito equivocado. Estou enfermo moralmente. Preciso mudar isso. Semana que vem não. Semana que vem vai ter. No outro, vamos dar continuidade aí ao estudo. Continuando o entendimento de Jesus. A gente não tem pressa. Falo isso
Já falei várias vezes, nós estamos estudando, já fizemos 53 estudos sobre o Evangelho de Jesus, estamos no capítulo 7. Quando é necessário, juntamos 1, 2, 3 versículos, para o entendimento ser mais claro, mas vamos com calma. Vamos com calma. Lá para 2050, a gente deve acabar os 4 evangelistas, pelo menos. Então, né? E a gente vai pedindo a Deus, me deixa estudar, que daí ele não desencarna a gente. A gente vai se mantendo aí. Né? Vamos estudando até Deus permitir. Até a semana que vem, gente. Bom, queridos amigos, nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do Pai.